Bom, pessoal, boa noite aí. Espero que vocês estejam bem, passando uma semana ótima aí, né? Bom, nesta aula, pessoal, o que que nós vamos estar fazendo aí? O que que nós vamos estar vendo aí, tá, pessoal? Vocês vão perceber o seguinte, que alguns programas, em determinado momento, tá, desses programas, nós vamos ter que repetir uma quantidade de ações até que uma condição seja verdadeira, tá? Ou falsa, no caso, certo? Nesse caso, para que para que o nosso programa, né, repita essas ações, nós precisamos trabalhar com comandos de laço de repetição, ou seja, o loop, tá? O conhecido loop aí em programação, tá bom? Então nós vamos ter que fazer um programa, por exemplo, que ele vai ficar executando um determinado número de ações lá, até que aquela ação seja verdadeira, que a condição seja verdadeira, tá bom? Nós temos dois laços de repetição principais aí que nós podemos utilizar em Portugal, que é o enquanto, faça e o para, tá bom? Então eu vou estar explanando os dois comandos aí para vocês em Portugal e a partir dessa explanação eu vou dar alguns exercícios aí para vocês estarem realizando na aula de hoje, tá legal? Lembrando que essa aula é a aula gravada do dia é, da semana passada, né? Dessa semana, da segunda-feira, do dia 15, tá bom? Que não teve aula aí, tá? Então é uma continuação, é muito importante porque nós estamos na parte de programação web, que é a nossa segunda disciplina de terça-feira, nós estamos começando a trabalhar lá em PHP já, nós estamos começando a trabalhar numa linguagem de programação real, né? E nós vamos utilizar todos esses comandos das técnicas de programação lá em PHP. Então, é interessante que vocês prestem bastante atenção aí nessas aulas, tá bom? Bom, então, primeira estrutura de repetição, né? Abrindo Portugal aqui, né? Eu vou fechar essa minha tela, vou abrir um novo telinha aqui e nós vamos começar a trabalhar aqui com o laço de repetição, tá? Lembrando que o laço de repetição, então, ele é desenvolvido para que seja repetida uma determinada sequência até que a condição seja verdadeira, tá legal? Bom, o que que nós temos, né, pessoal, do laço de repetição, tá? A gente pode fazer um exemplo aqui da seguinte forma, por exemplo, eu quero que conte, que seja feito um contador aí, de 1 até 10, por exemplo. Eu quero que faça um contador na minha tela de 1 até 10, tá? Como que eu vou fazer esse laço de repetição, então? Eu não posso aqui simplesmente chegar aqui e escreva 1, ponto e vírgula, escreva 2, né? Isso aqui tá? Vai deixar o meu programa aqui de uma forma, né? Totalmente aqui errada, né? Totalmente errônea aqui, né? A gente não precisa tá fazendo isso, né? Isso aqui fica uma coisa assim totalmente fora de contexto. Já pensou você escrever 1000 números na tela? Escreva um, escreva dois, escreva três, escreva quatro, cinco, seis, sete, até 999, 999 mil. Aí ficaria muito complexo o nosso programa e com muitas linhas de programa, né? Para suprir essa necessidade, por exemplo, eles fizeram o laço de repetição que eu comentei, tá bom? Então, o que que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplesmente fazer o seguinte: nós podemos fazer uma forma aí, né, de um laço de repetição que vá de 1 até 1000, por exemplo, tá? Então, o que que nós faríamos aqui? Então, nós faríamos primeiro uma variável de contador, tá? Então, por exemplo, inteiro i, né? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó, enquanto i for menor ou igual a 1000, por exemplo, tá? E aí eu tenho o comando faça, certo? Tá?
faça. Então, eu teria este comando aqui, tá? Aqui, na verdade, a gente não precisaria o comando não precisa desse faça aqui, tá? Simplesmente eu posso fazer assim, ó. Enquanto i for menor ou igual a 1000, ok? Só lembrando uma coisa aqui, vamos fazer uma coisa aqui. Quero que i comece em 1, tá? Então ele vai começar em 1, e aí ele vai fazer essas ações que eu tenho aqui internamente, enquanto o meu i for menor ou igual a 1000. Então ele vai começar em 1, então ele é menor que 1000, então ele vai entrar nessa ação aqui, tá? E aqui eu posso colocar assim, por exemplo, ó, escreva o número, dois pontos, né, vírgula i, por exemplo, tá? Eu posso aqui dentro fazer outras funções aqui dentro, tá? Eu posso, por exemplo, soma o número i, tá? Nós podemos fazer outras soluções aqui, outros comandos aqui internamente dentro do nosso laço de repetição, tá? Então, eu tenho aqui, e eu tenho que simplesmente agora fazer um incremento, né? De i é igual a i mais 1. Então, o que vai acontecer aqui, né? Então, ele vai entrar nesse laço, tá? Enquanto esta condição for verdadeira, ou seja, for menor e for menor ou igual a 1000, ele vai fazer aqui, tá? Ele vai ficar fazendo aqui. E é menor ou igual a 1000? Sim. Vem para cá, imprime, tá? Então, ele vai imprimir os números de 1 até 1000, ok? Então, se nós executarmos, olha lá, ele vai imprimir aqui de 1 até 1000 aqui, tá bom? Opa, vamos lá, parece que deu... Ah, tá lá. Beleza, ó. Então, ele imprimiu de 1 até 1000 aqui, tá? Como eu não coloquei um barra e invertida N aqui, né? Então, ele foi imprimindo aqui um embaixo, um do lado do outro. Vamos colocar um barra N aqui, né, gente? Para a gente entender melhor, olha lá. Então, nós estamos aqui imprimindo de 1, começou em 1 e vai até o número 1000, tá? Porque é menor ou igual a 1000, tá bom? Então, olha lá, começou em 1 e foi até o número 1000, tá? Eu posso determinar, gente, que ele comece, por exemplo, em 100 e vai até 1000, tá bom? Então, eu posso fazer isso aqui, eu posso determinar desta forma aqui. Então, ó, ele começou em 100 e foi até 1000, ok? Nós podemos fazer várias ações aqui dentro, tá? Por exemplo, eu posso aqui verificar se ele é par ou ímpar, por exemplo, né? Inteiro par. Então, vamos supor aqui, né? Inteiro resto. O que eu posso estar fazendo aqui dentro, né? Eu posso aqui fazer assim, ó. Resto é igual a i percentual 2. O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar todos os números que são pares de 100 a 1000. Então, eu posso aqui também, né, fazer assim, ó. If resto for igual a 0, escreva par, tá? Par, tá? Aliás, né? Perdão, se resto for igual a 0, par. Se não, ó, escreva, né? Ímpar. Então, eu posso colocar que esse número é ímpar, ok? Então, tá lá, ó. Então, eu estou fazendo se ele é par ou se ele é ímpar, olha, tá, gente? Então, né, de 1 até 1000 aqui, tá? Eu sei que a gente sabe o que é par e ímpar aqui, mas é só um exemplo, tá bom? Para mostrar para vocês que dentro do laço de repetição aqui, o que está dentro dessas chaves, ele vai fazer até que isto daqui seja satisfeito, né? Aliás, enquanto isso aqui for satisfeito, ele vai estar fazendo aqui, ele vai estar realizando aqui, tá bom? Então aqui, né, são declaradas as variáveis i
e resto, tá? Então aí, enquanto o i for menor ou igual a 1000, começou em 100, tá? Ele vai escrever o número i, que está sendo colocado aqui, ele vai começar em 100, 101, 102, 103, 104, e aí resto é igual a i percentual 2, se resto for igual a zero, escreva par, se não, escreva ímpar, né? Como eu não pulei de linha aqui, ele já colocou na frente aqui se é par ou se é ímpar, tá ok? Então esta é uma forma de nós trabalharmos com laço de repetição, tá? Então esse laço de repetição funciona dessa forma aí, tá bom? Ok, gente? Tá? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, tá? Que a gente precisa construir um algoritmo para calcular a média de um conjunto de 100 valores inteiros fornecidos em uma unidade de entrada qualquer, tá? Então vamos salvar esse cara aqui primeiro. Vamos salvar aqui como laço 1, tá? Vou salvar como laço 1 e vou abrir um novo programa aqui. Então, vamos supor que eu precise calcular a média de um conjunto de 100 números, né? Que comece em 1 e vai até 100 aí. Então, eu quero calcular a média dos 100 primeiros valores que eu tenha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui inteiro, né? O num, o contador, e eu vou precisar, gente, somar esses valores, tá? Eu vou precisar somar esses valores. Eu vou criar as variáveis em maiúsculo, tá? Por que que eu preciso somar esses valores, né, gente? Pelo seguinte, tá? O que que eu vou estar fazendo, né, gente? Eu vou estar fazendo o seguinte, tá? Nós vamos ter aqui o seguinte, nós temos o contador, que é o i, tá? Aí eu tenho um número, que eu vou entrar com esse número, tá? Eu vou fazer uma leitura desse número. Então, eu não vou somar os valores de 1 a 100. Eu vou somar valores, números que o usuário vai estar entrando com esses valores, tá? Eu vou tirar a média desses valores. Então, vamos supor, quando é a passagem 1, o usuário vai digitar 50. Quando a passagem for 2, o usuário vai digitar, vamos supor aqui, 70. Quando for 3, ele vai pedir novamente para o usuário digitar 89. Quando for 4, ele vai pedir para o usuário vai digitar 1000. Quando for 5, o usuário vai digitar 900. Como é que eu vou calcular a média desses valores? Para calcular a média desses valores, gente, primeiro eu preciso somar todos eles, para depois calcular a média desses valores, tá? Então eu preciso fazer algo desta forma aqui, certo? Algo desta forma aqui, tá? Então eu preciso somar e depois calcular a média desses valores. Senão eu não consigo calcular a média no final, tá ok? Então eu preciso somar tudo primeiro para depois pegar a soma e calcular a média em cima desses valores, tá bom? Então é isso que eu preciso fazer. Por isso que eu tenho que criar soma e média também, tá? A média vai ser um valor real, ok? A média vai ser um valor real, tá? Bom, o que que eu vou fazer com soma e com o i, né? Então eu vou fazer aqui que o i é igual a 1 e a soma é igual a 0. Eu vou inicializar as variáveis com um conteúdo, tá bom? E aí eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui o comando enquanto i for menor igual a 100, tá? Ele vai fazer um conjunto de ações. Quais são as ações que eu preciso fazer? Então, eu vou fazer aqui. Digite um valor. Nós podemos até fazer assim. Digite o vírgula e vírgula, vocês vão entender aí o que eu estou querendo fazer, tá? Primeiro valor, né? 2 pontos, leia num, tá? Leia num. E aí eu vou fazer que i recebe i mais 1, gente, certo?
Então, o que que eu estou fazendo aqui, olha? Nós estamos fazendo assim, ó, digite o I. I começa em 1, primeiro valor, 100. Digite o segundo valor, 250. Digite o terceiro valor, 365. 450 e assim por diante até chegar em 100, tá bom? Para parar a execução aqui, tá, gente? Para parar a execução, pode-se pressionar aqui que ele interrompe a execução, tá? Uma dica aqui, pessoal, é o seguinte: se funcionar para 10, funciona para 100, funciona para 50, funciona para 1000, funciona para a quantidade que eu quiser, tá? Então eu vou colocar 5 aqui, tá? Para não ficar muito comprido o nosso programa. Ok, gente? Para não ficar muito comprido o nosso programa, eu vou colocar I menor igual a 5 aqui. Então, olha lá. Vamos lá? Primeiro valor 10, segundo valor 20, terceiro valor 25, 30, 45 e ele interrompe o programa. Então, a primeira parte do nosso programinha está pronto, tá? Então, nosso programinha até aqui está pronto, que é digitar 5 valores, certo? No nosso caso aqui. Tá? Lembrando, eu coloquei 5. Se você colocar 1000 aqui, vai funcionar. Funcionou para 5, gente. Funciona para 10, para 15, para 20, para 30, para 50, para 100, para 1000. Tá bom? Legal. Bom, o que eu vou fazer agora com esses valores, né? Com esses valores, tá? Um detalhe. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Soma é igual a soma mais num. Por que soma é igual a soma mais num, pessoal? Pelo seguinte, ó, soma é igual a soma mais num. Soma começou com 0, tá? Não sei se vocês se lembram aqui, olha, mas eu falei que o soma é 0, tá vendo? Então ele começa com 0. Na segunda passagem, quando ele fala soma é igual a soma mais num, esse valor vale 50. Na terceira passagem, vale 50. Soma vale 50. 50 mais 70, 120. E assim por diante, tá? Ele vai somando sempre com o anterior. Então, 50 mais 0, 50. 50 mais 70, 120. E aí vai. 50 mais 0, 50. 70 mais 50, 120. 89 mais 120. Tá? E ele vai somando 209. E aí vai. 1209. Tá? Então, ele vai fazendo dessa forma aí. Ok? Então, por isso que soma é igual a soma mais num. Tá? Após fazer isso, pessoal, eu tenho a soma aqui, e aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer que a minha média é igual a soma dividido por 5, tá? Então eu tenho que a minha média é a soma dividido por 5, e aí eu vou escrever a média que é igual a vírgula média aqui, tá? Então, nós temos isso. Beleza, gente? Então, vamos lá, ó. 5, 10, 20, 25 e 30. A minha média é 18, tá? Vamos fazer de novo. Vamos fazer com 10 agora. 10, 10, 10, 10. Média 10. Perfeito. O nosso programa está funcionando, tá? Então, vamos lá. O objetivo do programa, qual que é o enunciado do programa? Né? Somar é tirar a média de 5 números que são digitados pelo usuário. Como que eu faço isso? Então eu tenho que criar um número que vai ser digitado, o i, que é o meu contador do meu laço, e a variável soma. Por que a variável soma? Porque todo valor que for entrar, eu preciso somar ele primeiro para depois nós calcularmos a média, tá? O i começa em 1 e a soma começa a 0. Enquanto o i for menor ou igual a 5, digite o valor. Leia num, soma é igual a soma mais num, i é igual a i mais 1. E aí eu faço que a média é a soma, que está aqui, olha, os números somados, dividido por 5 que eu coloquei aqui. Só lembrando o seguinte, tá, gente? Se você quiser 10 números, aqui você tem que mudar para 10, tá? O que nós poderíamos fazer para isto ficar automático, tá, gente? Nós poderíamos fazer o i aqui. Soma, média é igual a soma dividido por i, tá? Então eu poderia fazer isso, ó. Então, nós temos aqui, olha, tá?
a soma é igual a soma dividido por i, tá bom? Então, ó, oitavo, nono, décimo valor, tá? O que que ele fez apenas aqui, gente? O que que ele fez apenas aqui? Quando o i chega em 10, na verdade, esse contador está em 9, tá? Ok? Então ele vai dar uma média errada aqui, tá? O que que eu precisaria fazer aqui, né? Eu precisaria mudar um pouquinho aqui o contador i. Eu teria que pegar esse i e jogar aqui para cima. Então ele vai fazer uma contagem antes do valor, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Talvez eu precise fazer de uma outra forma ainda, né? Olha lá. Não, ele não vai funcionar, ó, tá vendo? Então, nós vamos precisar fazer aqui é o seguinte: i é igual média é igual a soma dividido por i mais 1 aqui, tá, gente? Mais 1, tá? Então vamos ver aqui agora, 10, 10, 10, 10. Opa! Ah, não, não. I menos 1. Opa, errei aqui. I menos 1, tá, gente? Então, quando na verdade, tá, gente? Recapitulando aqui, quando nós passamos, ele já somou 11 no número, tá bom? Quando você passa aqui, olha, para i ser menor ou igual a 10, ele tem que ser 11 aqui, né? Quando ele é 11, 11 é menor ou igual a 10? Não. O 11 não é menor ou igual a 10. Então ele interrompe isso e sai aqui. Quando ele sai, o i é 11, tá? E aí eu tenho que colocar i menos 1, tá bom? Então temos que fazer isso. Na verdade, i menos 1, tá? Eu me confundi aí, tá bom? Então esta é uma forma de se fazer, tá? Se ficar aí se ficar difícil dessa forma, é só substituir soma dividido por 10 aqui, tá, gente? Pelo número que está aqui. É que eu fiz para ficar automático aqui, tá, gente? Porque se você pega agora e coloca 5, você não precisa mudar aqui para 5, tá? Ele fica automatizado, fica um programa até melhor, tá? Ó. Pronto, ele fez lá, tá legal? Ele fez aqui certinho, tá bom? Beleza, gente, legal. Então vamos salvar esse cara aqui também. Vão acompanhando, pessoal, vão fazendo aos poucos. Eu sei que é uma coisa assim ruim de você fazer às vezes, né? Não é ruim a palavra correta, né? O pessoal não tem muita prática nisso. O pessoal sente um pouco de dificuldade de fazer junto, né? Mas bate aquela preguicinha de assistir o vídeo, tudo, né, pessoal? Mas tentem aí verificar se vocês conseguem aí. Verifiquem se vocês conseguem aí ir vendo o vídeo e fazendo junto com o vídeo, tá? Vai levar um tempinho a mais, mas façam assim, é assim que vocês vão conseguir aprender aí, tá bom? Depois na aula na segunda-feira que vem a gente tira mais algumas dúvidas desse laço de repetição, tá? Antes de passar a nova matéria da disciplina aí, ok? Bom, vamos lá. Por exemplo, né? Nós poderíamos fazer o seguinte, tá? Vamos supor, vou até abrir uma nota aqui, um bloquinho de notas, para a gente ver uma coisa aqui, um exercício, tá? Então, por exemplo, vamos supor um exercício assim, ó, fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S, tá? E aí eu vou fazer assim, que S é igual a 1 dividido por 1, mais 3 dividido por 2, mais 5 dividido por 3, mais 7 dividido por 4, mais até 99 dividido por 50, tá? Que são um número de termos, são 50 termos aqui, ó.
tá? Seriam os 50 termos que eu tenho, ok? Tá? Como que nós faríamos um algoritmo para fazer isso? Notem o seguinte, né? Que esse valor aqui, ó, ele vai 1, 2, 3, 4 até 50. Esses valores aqui, esses primeiros valores, ele vai de 1, depois 3, depois 5, depois 7, tá vendo? Ele vai pulando aqui, esse termo, esse valor aqui, primeiro, ele vai pulando é, de 2 em 2, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. E esse termo aqui, ele vai 1, depois ele vai para 2, né? Depois ele vai para 3, ele vai incrementando de 1 em 1. Então, esse primeiro termo aqui ele incrementa de 2 em 2 e esse aqui ele incrementa de 1 em 1, tá? Bom, como que nós vamos fazer isso, essa soma dessa divisão 1 por 1, 3 por 2, né? E assim por diante, tá? Então, vamos lá, vamos criar um novo aqui e vamos fazer da seguinte forma, tá? Então, eu tenho aqui uns inteiro número, tá? Vírgula i, tá? Aí eu vou ter aqui o real S, tá? Eu vou criar uma variável S para receber o resultado, tá? O i, ele vai começar em 1, que é o meu laço, que será o meu incremento do laço de repetição. Ele vai começar em 1 e vai até 50, tá? O meu num, ele também tem que começar em 1, ok? O meu num, ele tem que começar em 1. O meu S, que vai ser essa soma, ele vai começar em 0. Então, eu estou inicializando as variáveis, tá? Então, eu estou inicializando isso aqui, olha, gente. O meu S é 0 no início, ele não vai fazer nenhum cálculo. O meu I é este cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O meu num vai ser este primeiro valor, que vai ser incrementado de 2 em 2. Ok? De 2 em 2, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso entrar no meu laço de repetição. Então, enquanto i for menor ou igual a 50 termos. O que eu vou fazer enquanto i for menor ou igual a 50 termos? Primeiro, eu tenho que fazer que S é igual a S mais o número, tá? Dividido por i. Então, o que eu tenho que fazer aqui, olha? O S é igual ao meu S, próprio S, mais num, que começou em 1, tá? Que vai ser esse número aqui, dividido pelo i de incremento. Então, olha, gente, é o seguinte, tá? O S é igual a... nesse termo aqui, seria assim, ó. Num dividido por i, mais... Aí eu venho num dividido por i de novo, mais num dividido por i. Tudo isso eu tenho que somar em S. Então, eu tenho que fazer S é igual a S mais num dividido por i, mais num dividido por i, mais num dividido por i, e assim por diante, tá? Na verdade, a nossa operação ela vai simplificar nesse ponto aqui, tá? Por quê? Vai ser assim, né? O que o S vai ter? Num. Num vai começar em 1. Beleza. Então, essa operação eu já fiz. Quando ele passa pela primeira vez no laço, o I é 1. Então, S é igual a S mais 1 dividido por 1. Tá aqui. Eu fiz este trecho aqui. Na segunda vez que ele passa, o meu num, tá? Eu não fiz nada no num. Eu não alterei nada no num. Mas o num tem que ser 1 mais 2, que é esse 3 aqui, certo? Para pegar 3 dividido por i. Quando passar o i, automaticamente ele vai ser 2 aqui, porque eu vou incrementar 1 no i aqui dentro, tá? Então, para fazer esse incremento no num de 2 em 2, eu tenho que fazer assim, ó. Num é igual a num mais 2, e eu tenho que falar que i é igual a i mais 1, tá?
Difícil, gente. Difícil de compreender apenas, tá? Chatinho de compreender apenas, tá? Não é difícil. Você tem que ir fazendo passo a passo e compreender, né? Então você tem que pegar o exercício e ver no que ele está fazendo, tá? Eu tenho que fazer a soma de 1 dividido por 1, mais 3 dividido por 2, mais 5 dividido por 3, mais 7 dividido por 4. Como que eu faço isso? Se o num começa em 1, para ele ir de 2 em 2, eu tenho que pegar num mais 2. Ele começa em 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e assim por diante, até chegar nos 50 termos lá que eu tenho. O i é fácil, é só eu incrementar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? E aí aqui eu faço um escreva, né? Aí eu coloco aqui, soma, né? É igual, tá? A S, ok? Então eu faço isso. Então vamos lá. Então tá lá, gente, ó. A soma deu 50 aqui, tá? A soma deu 50. Então, ó. Então nós temos que somar as frações nesse exercício, tá? Deu para notar aqui que são as frações, tá? Então, qual é a lógica que há entre as frações aqui, entre os termos aqui, né? Entre isso aqui, para isso daqui, para isso daqui, para isso daqui. Qual é a lógica que eu tenho? Eu tenho que a lógica é a seguinte: este primeiro num, ele incrementa de 2 em 2. Esse segundo num é o meu contador que vai incrementar de 1 em 1, tá? Né? Então, o numerador, então a gente pode falar assim, o numerador da minha fração é incrementado de 2 em 2, o denominador de 1 em 1, tá? Então nós temos 50 frações aqui, tá? Então a cada interação que nós temos aqui do laço de repetição, tá? É alterado o valor de num e o contador também. Então é alterado o valor do numerador e do denominador aqui, tá? E ao final você imprime o S, tá? Que vai dar 50 termos aqui, ok? Que vai dar, na verdade, a soma vai dar 50 aqui. Tá legal? Beleza, gente. Vamos fazer mais alguns exercícios só para vocês terem uma ideia aí, né? De como que você faz aí, tá? Só para nós fazermos aí mais alguns exercícios aí para vocês pegarem um pouco mais de prática, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu vou pegar mais uns exercícios aqui, tá? Vou salvar como laço 3 aqui, ok? E vou abrir um novo arquivo aqui, tá? Eu vou pegar um exercício um pouquinho mais complexo de se fazer, só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Para vocês verem que dá para a gente fazer várias coisas interessantes aí, ok? Dá para nós fazermos várias coisinhas interessantes aí. Então, por exemplo, construir, vamos pegar um outro algoritmo aqui. Vou colocar aqui mesmo, tá? Construir um algoritmo para calcular a média de um conjunto de valores inteiros de um conjunto de valores inteiros. Pronto. Então a gente vai fazer isso, tá, gente? A gente vai fazer isso, certo? Construir um algoritmo para calcular a média do conjunto de valores inteiros, tá? Bom, como que nós vamos fazer isso então? Né? Aqui, pessoal, eu não tenho a quantidade exata, tá? Nós não estamos, aqui não estamos especificando a quantidade de valores que devemos entrar, tá? Nós não estamos especificando.
Então, nós vamos ter que fazer aí uma operação aí até que seja digitado não, sim, alguma coisa aí. A gente vai ter que perguntar para o usuário se ele vai querer parar ou não a execução do programa, tá? Então, como nós faríamos isso? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aí juntos aí, tá? Então, vamos lá, ó. Inteiro, eu tenho número, eu tenho soma e eu vou ter um contador, tá? Aí nós vamos ter a média. Então nós fizemos já um exercício parecido com esse, tá? Só que o exercício que nós fizemos lá eram 10 termos, 5 termos, 5 valores. Aqui nós não temos o número de valores que nós queremos, tá? Então a gente pode colocar aqui um caractere, por exemplo, o P de opção. Então o que vai acontecer aqui, tá, gente? A soma, ela vai começar em 0, tá? O conte, que é o meu contador, vai começar em 0 e a minha opção vai ser S, tá? Vai começar como sim, como S. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, gente? Estou fazendo o seguinte, ó. Enquanto OP for igual a S, tá? Ele vai entrar no meu laço de repetição aqui. O que eu vou fazer enquanto for S? Eu vou digite um valor, tá? Digite um valor, leia num, tá bom? Vou fazer a minha soma igual a soma mais num, que eu vou precisar disso no final. Isso é idêntico ao outro exercício que nós estávamos fazendo, tá? E aí eu vou fazer um conte igual a conte mais 1, tá? Quando chegou aqui, o que eu vou colocar no final aqui, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho, assim, por exemplo, enquanto num for menor ou igual a 50. Não é 50 termos. São termos, assim, que eu quero entrar aleatório, até que o cara fale assim, para, eu não quero mais. Certo? Eu não quero mais digitar mais nada. Tá bom? Então, como que eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou dar uma mensagem para o meu usuário. Tipo, deseja continuar? S ou N? Tá? Então, dependendo do que eu vou colocar aqui dentro. Então, deseja continuar? Sim ou não? Tá? Sim ou não? Ok? E aí, nós vamos colocar aqui, leia OP. Tá? Então, nós temos isso aqui, olha. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Vai acontecer o seguinte, ó. Quando é que ele vai ficar nesse laço de repetição? Enquanto eu colocar aqui. Deseja continuar? Sim. É S? É. Ele vem e faz aqui. Então, olha, vamos lá. Digita o valor. 10. Deseja continuar? Sim. Continuou lá. 25. Deseja continuar? Sim. 35. Quer continuar? Não. Pronto. Ele é diferente de S. Ele interrompeu o nosso programa. Tá bom? E aí, aqui embaixo é só fazer o seguinte, né? Média igual a soma dividido pelo contador, pelo conte, tá? Aqui eu posso fazer isso, tá bom? Porque eu tenho um conte igual a conte mais 1 ali dentro, tá? E ele vai fazer certinho, porque agora ele não tá parando lá no meu na minha condição. Eu não estou fazendo assim, condição enquanto conte for menor ou igual a um valor. Eu não estou fazendo isso, tá bom? Então eu posso fazer dessa forma e aí eu escrevo a minha média, né? A nossa média aí, tá? Aí nós escrevemos a nossa média aqui. Tá ok, gente? Que é vírgula, tá? Por isso que deu um errinho ali. Então nós temos isso daí, tá, gente? Então vamos lá, ó. Valor 15, continua? Sim. Valor 20, continua? Sim. 30, continua? Não. Tá lá. A minha média é 21, tá? Então 50, eu tenho lá 50, 65, né? Dividido por 3 aí, tá? Eu vou ter 21,0 ali de média. Tá ok, pessoal? Beleza? Entenderam aí? Até aí?
esse exercício também é muito interessante, muito legal aí. Tá bom, gente? Ok. Bom, então esses daí foram exemplos enquanto, tá, gente? Esses daí foram os exemplos do comando enquanto, ok? Vamos salvar aqui. Colocar laço 04 aqui e beleza, tá, gente? Bom, eu vou fazer só mais um vídeo aí, tá legal? De um outro comando que é a estrutura de repetição para, tá? Então a gente continua na próxima. Daqui a pouquinho a gente continua aí, tá bom, pessoal? No próximo, na sequência a gente continua aí.